Sincero. Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Você está no canal do Anderson Sincero e hoje vamos analisar essa notícia do Poder 360 que fala que a China aumenta energia fóssil em 2024, frustrando esforços climáticos. Este é um tema muito polêmico e antes de entrarmos nele, eu peço que você se inscreva, deixe o like e faça aqui as recomendações ao nosso canal, que é um jornalismo independente, transformador, transparente e sincero. E se você está em dúvida que carro eletrificado comprar, como comprar, não sabe nem por onde começar, eu tenho um trabalho de assessoria, de consultoria, onde eu posso ajudar a economizar muito dinheiro. Se precisar, entre em contato comigo aqui no e-mail da descrição e a gente bate um papo. Muito bem, meus amigos e minhas amigas. Nos últimos tempos, a China tem sim se notabilizado por um aumento das energias renováveis naquele país, né? Tanto da parte eólica, tanto da parte solar, entre outras fontes. Mas, ainda assim, países como a China, os Estados Unidos, as grandes potências do mundo, produzem e utilizam estes mesmos combustíveis fósseis ainda como um meio de manter a energia em funcionamento, alimentação desses sistemas geradores, combustíveis, toda a estrutura de país que a ela é concebida. É muito difícil que um país como a China, que tem lá os seus níveis de emissão altíssimos, da noite para o dia, faça um movimento de abolição do uso dessas energias fósseis ou desses combustíveis. E aqui na matéria do Poder 360, as usinas térmicas aumentam a geração em 1,5%, mesmo com a expansão, diz aqui, das energias renováveis. Então não adianta, gente. Numa ponta você pode sugar e na outra ponta você tem que injetar. Então, se você tira de um lado, você tem que repor. E se a velocidade para repor não é a mesma com que você extrai, a conta não vai fechar. Eu sempre trago aqui as minhas reflexões sobre alguns temas que são colocados na mídia, porque também é uma das minhas funções como profissional da comunicação e jornalista. Mas, quando falamos em meio ambiente, muita gente acaba por descartar as suas próprias ações, as suas próprias influências locais, que é onde começa a verdadeira educação ambiental. E olhamos para ou despejamos ou colocamos nas mãos apenas dos grandes ou daqueles que têm a responsabilidade de gerir o planejamento e toda a estratégia de um país na área ambiental, que eles façam tudo por nós. E nós mesmos esquecemos dos detalhezinhos básicos que fazem a diferença na despoluição de rios, na não contaminação do solo, da melhoria e da melhor forma de reciclagem do próprio lixo que nós criamos e produzimos. Então são as pequenas iniciativas que vão transformar e fazer atingir as grandes revoluções na área ambiental. E quando esquecemos disso, olhamos apenas para os exemplos que ficam muito distantes do dia a dia, da vila, do bairro, das pequenas cidades ou até das grandes também. Vejamos o seguinte, a China aumentou em 1,5% a geração de energia térmica em 2024, atingindo níveis recordes. Então, como eles disseram, apesar dos níveis lá, de investimento. Isso é verdade, eles investem bastante também, mas o consumo de combustíveis fósseis é altíssimo. Os dados foram divulgados de acordo aqui com o próprio Poder 360 em 17 de janeiro pelo Escritório Nacional de Estatísticas do país, o chinês, né, o país da China. O setor elétrico é o maior responsável pelas emissões de gases de efeito estufa na China. Então, muita gente enche a boca para elogiar a atitude da China sobre, né, essas energias renováveis e como que ela tem contribuído para esse sentido. Mas, assim como vemos em outros países da Europa também, onde, de um lado, investem em mobilidade dos eletrificados, por exemplo, que nas grandes cidades pode fazer, sim, no meio ambiente local, pode ajudar bastante a reduzir essas emissões, né? Frotas de ônibus e outros meios de transporte. Isso sem sombra de dúvida. Mas nós temos que olhar toda a cadeia produtiva
toda a parte de transformação e verificarmos que, se nós fazemos, de um lado, a redução, mas consumimos, às vezes, o dobro para gerar essa mesma energia, com o uso de termoelétricas, com o uso de mais materiais plásticos e mais derivados do próprio petróleo, e para alimentar casas que possuem também sistemas de geração fotovoltaica, nos períodos principalmente de inverno, ou sistemas de carregamento de carros eletrificados com energia fóssil, com combustível fóssil, aí a conta também não fecha. E aqui eles dizem o seguinte, que a produção dos combustíveis fósseis também bateu recordes. O país atingiu níveis máximos históricos de extração de carvão a gás natural, enquanto a produção de petróleo alcançou o seu segundo maior patamar. Olha só, é interessante que isso foi divulgado pelo próprio Escritório Nacional de Estatística da China. Não é uma fake news, é um site aqui que tem sua credibilidade e é importante que talvez até seja maior, já que a comunicação e a dificuldade de divulgação de dados, na China, ela é, sim, notoriamente sabida. Então, eu acredito que pode ser até mais. E isso mostra que, sim, não é bem como todo mundo fala. E nós temos que olhar para o todo. E quando apenas enxergamos que, coitados, eles estão querendo isso ou aquilo, ou fazem um movimento gigantesco para a despoluição, para a melhoria da qualidade de ar, na prática, meus amigos, como o próprio Escritório Nacional de Estatística do país da China, pelo menos é o que diz aqui no Poder 360, não é bem assim. O consumo de eletricidade superou o crescimento do Produto Interno Bruto, o PIB, pelo 5º ano consecutivo. Então você imagina um país que hoje em dia já passa 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, você pode ter uma ideia de que não deva ser fácil também fazer a gerência de toda essa distribuição de energia. E mesmo com a expansão significativa da capacidade instalada de energia solar, eólica, além da recuperação da geração de hidrelétricas, a oferta de energia limpa não foi suficiente para atender às demandas do país. A China mantém a liderança mundial na instalação de energias renováveis, infraestrutura e transmissão e armazenamento para reduzir o desperdício de energia limpa, mas também, conforme a própria matéria diz, consome de forma exagerada. E aí, provavelmente, essa conta não vai fechar. E isso é muito ruim, já que vários desses países poderiam contribuir muito mais por um meio ambiente de fato, mais saudável, de melhores, com menos emissões, mas também nós temos que olhar para outros lados, a produção mundial de comida, a produção de alimentos, os componentes que estão no seu celular, nas baterias, nos microfones, em tudo que nos envolve e que lá no médio e longo prazo, sim, teremos que arranjar outras fontes de energia, teremos, sem sombra de dúvida, mas não podemos esquecer que também temos uma população de bilhões e bilhões de habitantes que consome, que come e que tem as suas necessidades. A China, então, é responsável por cerca de 30% das emissões globais, gente, de gases do efeito estufa e se comprometeu até 2060. É difícil, né? Já que o país instalou 216,9 gigawatts de energia solar e eólica, mesmo que se comprometa com isso, ela terá que ter alguma fonte de energia para alimentar todo o sistema. E é por isso que a gente tem que ter sempre, para finalizar aqui, este tema, que é bastante polêmico e, claro, seria um momento de analisarmos com muito mais tempo, mas você pense no seu dia a dia, nas suas atitudes locais, comece a transformar a sua vida, porque hoje no Brasil, além de nós não termos aí um grande planejamento de sistema de condução, sistemas de melhoria da própria infraestrutura do saneamento básico, que é deficiente em muitas cidades do Brasil, onde não temos sequer um esgoto tratado ou uma canalização de saneamento. E aí nós vamos falar, muitas vezes, em coisas que não estão nem próximas dessas pessoas mais simples. Temos que começar a mudança por nós. E nessas pequenas questões que eu comentei no início desse vídeo, você pode, deve fazer a diferença. Por isso,
Deixe a sua opinião aqui nos comentários, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixa o seu like. Um forte abraço, fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, fui.